A conexão, estamos aqui para mais uma live e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma mente confusa. Nossa, muita coisa para falar sobre a mente confusa, viu, gente? E uma mente duvidosa e descrente. E o assunto tá maravilhoso. O estudo, né, o livro é sempre edificante, a gente lê e Deus vai falando com a gente nas áreas que Ele quer tratar. Por isso te convido a estar aqui, né, para permanecer renovando aí os seus pensamentos, renovando a sua mente, trazendo aí maior esclarecimento de como que a nossa mente funciona, né? Então, corre, se você tá aí com a gente, manda os seus aviãozinhos, eu vou fazer isso agora, já vou enviando aqui os meus, vou chamando quem pode estar aqui com a gente, né? E vamos recebendo as nossas convidadas com carinho. Na verdade, hoje a gente tem muita coisa boa para falar, mas a gente vai fazer uma live bem resumidinha para não tomar muito seu tempo e para a gente ficar dentro do tempo que a gente tem aqui disponível também, né? Então vamos embora, eu te convido para estar aqui, vamos permanecer aqui juntos até acabar esse livro, gente, não me deixe sozinha não, por favor, preciso da ajuda de vocês, gente. Ai, a gente vai junto, né? Bom, a gente tá super feliz com essa leitura, né? Desde o começo já sabia que a gente enfrentaria alguns desafios com essa leitura, porque na verdade toda leitura que te confronta, né, a uma mudança, ela vai trazer aí alguns desafios. Então, eu te convido a embarcar nessa jornada. Muitas pessoas realmente não estão conseguindo, né, acompanhar todo o estudo, porque o estudo ele é um estudo longo, mas ele é um estudo que nos confronta a encontrar uma mudança, né, a buscar mudança e ter aí um diferencial. E sempre que a gente é confrontado para mudança, a gente acaba muitas vezes desistindo da jornada, né? Muito fácil, né? A gente acaba desistindo da jornada quando a gente é confrontado para uma mudança. Mas eu tenho certeza que esse tema é um tema muito bom. E eu acredito também no poder de Deus em primeiro lugar, porque quem quer que a mudança aconteça é Ele. Então a gente não, por a gente mesma, a gente não é capaz de mudar nada, né? A gente não consegue transformar nada na nossa vida, a não ser que a gente tenha realmente a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de Deus. Ainda que a gente queira mudar sozinha, é muito difícil, não é verdade? Sejam bem-vindas, meninas, vocês que estão entrando aí, a Esther, a Heloísa, a Esther e a Ederlise, que é a irmã da Heloísa, né? Sejam bem-vindas, a Sandra também. A gente tá falando aqui que hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre uma mente confusa, né? E uma mente descrente. Como que funciona, como é que a nossa mente fica assim, né? E como a gente pode fazer para mudar isso, né? E eu tô falando que não é fácil a gente permanecer aqui no estudo, porque nos estimula a transformação. E aí, a mudança, né? Nos chama para uma mudança. E quando a gente é chamada para mudança, a gente acaba realmente sendo confrontado. Mas vamos lá, então. Uma mente confusa. E ela começa aqui com o livro de Tiago, o capítulo 1, versículo 5 e 8, tá? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, sem hesitação e sem inquietação, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, quando a gente tem dúvida na nossa mente, né, quando a gente tem
qualquer tipo de pensamento que seja duvidoso, nós vamos ser impedidos de realizar aquilo que é o propósito de Deus, né? Por quê? Porque a nossa própria mente vai ficar hesitando se vai dar certo. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Né? E esse é o nosso maior desafio. A mente que entra na dúvida, ela não consegue terminar muitas coisas que começa, ela não consegue concretizar os projetos que são de Deus. Por quê? Porque a gente não age pela fé. A palavra de Deus fala que a gente precisa andar por fé e não por vista. E como que a gente vai andar por fé, né? Se a gente está duvidando, não é verdade? Isso mesmo, nos desafia. Nós somos desafiados à mudança com esse estudo. Bom, aí a Joyce vai falando aqui, descobrimos que a imaginação e a confusão são parentas. Achei até engraçado esse termo, né? A confusão e a imaginação. Olha isso, gente. Imaginar, em vez de definir um pensamento, pode causar e certamente causa dúvida e confusão. Ou seja, quando a gente fica imaginando, nossa, eu imagino que isso tal, a gente fica imaginando que não vai dar certo, a gente fica imaginando que não é o que Deus queria, e aí o que acontece? Começa a gerar, além da dúvida, uma confusão na mente da gente. Então a gente passa a ficar com insegurança também, né? Uma pessoa que tem, que imagina demais, ela passa a ficar com insegurança. Até porque, quantas vezes na nossa vida, a gente fica assim, será que eu vou? Mas será que eu não vou? Será que eu devo fazer? Eu acho que eu não devo fazer, não. E aí a gente fica imaginando, mas se eu fizer e não der certo? Então a gente fica naquele nível de ansiedade até, né? Porque a gente vai pensando nas coisas que são para o futuro, mas sem conseguir realizar. Por quê? Porque a gente não tem confiança no que a gente quer fazer ou no que a gente recebe da parte de Deus, né? Para que Ele também faça na nossa vida. E muitas vezes não permitimos que Ele faça por causa da nossa dúvida. Então, ela fala assim, eu vivi muito tempo assim, sem perceber que o diabo tinha declarado guerra contra mim e que a minha mente era o campo de batalha. Estava inteiramente confusa sobre tudo e não sabia por quê. Na verdade, a imaginação, ela traz a confusão. Esse que é o problema, né? E quantas vezes não é assim, gente? A gente pensa assim, né? Tipo assim, nossa, fulano não olhou pra mim direito, né? Nossa, passei e tal. E às vezes a outra pessoa só tava muito corrido, não tinha condição de te cumprimentar naquela hora. E aí você começa a imaginar, nossa, será que fiz alguma coisa? Será que foi alguma coisa que eu falei? Acho que a pessoa tá chateada comigo. Acho que fizeram alguma fofoca. Não sei o quê. E aí sua mente vai imaginando. E essa confusão te traz o quê? Coisas que vão te desaprovar, coisas que vão te colocar para baixo, emoção que vai te fazer mal, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com essa confusão que a gente gera na nossa mente por causa da racionalização. O que é a racionalização? É aquela história de a gente sempre querer agir pela razão, pela nossa lógica. A gente é cheio desse negócio, né? De dizer assim, não, tipo assim, deixa eu pensar, mas não, isso não tem como acontecer. Não tem, porque pela lógica humana é impossível esse negócio dar certo. Não é assim que a gente pensa, não sei você, mas eu falo, nossa, mas eu queria que acontecesse tal coisa, mas você fala, pensa, e fala, não tem como isso acontecer. Pela tua lógica, pela tua força, você sabe que não tem como acontecer. Só que quem anda pela fé não anda pela razão. Quem anda pela fé, anda pela fé, né? Então, a gente faz as coisas, né? De forma, claro, sem irresponsabilidade, né? A gente toma as coisas com responsabilidade, mas a gente não deixa com que a confusão, né, ou a racionalidade impeça a gente de agir diante da fé, porque muitas coisas, se você tá aqui, você sabe, a Rosângela tá aqui, seja bem-vinda, Rô. Se você tá aqui, você sabe que muitas coisas, eu não sei você, mas eu acredito que você também tem essas experiências, muitas coisas na nossa vida nós só conquistamos pela fé. Não é porque nós, né, não é porque a gente realmente eu consegui porque eu tinha condição, a minha inteligência alcançou, a minha sabedoria ou coisa. Não, na verdade é porque você teve fé, aí você pediu a sabedoria, aí Deus deu a sabedoria e você conquistou. Mas tudo que a gente consegue
é porque Deus nos entrega, certo? Se não, se ele não quiser entregar, ele também pode não entregar. Então, o cuidado que a gente precisa ter. Aí ela fala da racionalização aqui, que conduz à confusão. Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Mateus 16:8. E ela diz, né? Até aqui eu tenho falado sobre a imaginação e falaremos mais sobre dúvida, também no próximo capítulo. Neste ponto eu gostaria de discorrer um pouco mais sobre a confusão. Uma grande porcentagem do povo de Deus é admitidamente confusa. Que horror, né, gente, falar desse jeito. Mas é. Por quê? Como vimos, uma razão é a imaginação. E a outra é racionalização. Então, ou seja, o dicionário define a palavra razão em sua forma de substantivo, como um fato ou motivo fundamental, que fornece um sentido lógico. Ou seja, para você agir pela razão, de novo, você tem que entender a lógica. E nós, seres humanos, nós somos muito cheios de querer entender a lógica, né? Então, muitas pessoas não conseguem entender quando você fala, nossa, eu fui curado, eu recebi um milagre da parte do Senhor, né? Aí, muitas pessoas vão falar assim, mas não entendi, não tem lógica isso que ela tá falando. Não tem lógica desse jeito que ela tá falando. Então, muitas pessoas deixam de acreditar no milagre de Deus ou naquilo que Deus faz, porque elas não conseguem entender. Só que muitos não, a maioria das vezes Deus não age pela nossa lógica. A maioria das vezes nós realmente não entendemos. Por quê? Porque para que seja um milagre, não pode ter lógica, certo? Se tiver lógica, não é milagre, ok? Então, uma maneira simples de dizer isso é racionalizar. Racionalizar acontece quando uma pessoa tenta imaginar o porquê por trás das coisas. A racionalização faz com que a mente se revolva em torno de uma situação, assunto ou evento. Me perdi aqui, tentando entender todas as complicadas partes que a compõem. Nós estamos raciocinando quando examinamos uma afirmação ou ensinamento para ver se é lógica e se desprezamos, né? E se desprezamos não sendo a lógica. Aí ela fala, Satanás frequentemente rouba a vontade de Deus por nós, por causa do raciocínio. O Senhor pode nos direcionar a fazer alguma coisa, mas se ela não fizer sentido, se não for lógica, nós poderemos ser tentados a desconsiderar. Você já parou para pensar, já aconteceu alguma vez de Deus te dizer assim, né? De o Espírito Santo falar com você, para você fazer alguma coisa, né? Sei lá, vai lá e dá um abraço naquela mulher que tá lá do outro lado da igreja, muitas vezes, né? Vai lá e dá um abraço naquela mulher. Ou chega até ali e fala, né? O quanto eu amo essa pessoa. E quantas vezes Deus fala com a gente assim? Se vocês que estão chegando por aí, seja bem-vinda. Joana Júlia, Valentina e também Estúdio Fabiana, sejam bem-vindos. Tudo bem, Fabi? Que você que tá aqui, acho, né? Então, quantas vezes Deus fala conosco, o Espírito Santo fala no nosso coração e você sabe que é o Espírito Santo, mas a sua mente não obedece, você não obedece aquilo que Deus manda você fazer. Por quê? Porque você entra na dúvida. Então, a dúvida, ela nos afasta cada vez mais da vontade de Deus. Cada vez mais de fazer, de obedecer a Deus. Né? Quantas vezes a gente pensa assim, gente, você tá chegando, manda seu aviãozinho aí para suas amigas, chama eles para live também. Hoje a gente não teve tempo nem de anunciar a live, mas quem você gostaria de alcançar, pega nessa setinha do cantinho da tela e vai mandando aí, coloca os coraçõezinhos que a live vai sendo visualizada para que outras mulheres possam ter acesso a esse conteúdo também, tá bom? Bom, então é isso, gente. A dúvida, ela nos impede de fazer aquilo que Jesus está falando pra gente fazer. Aquilo que o Espírito Santo está direcionando a gente fazer. E quantas vezes, por causa disso, um abraço é impedido. Eu vi um testemunho, até da Heloíse. Ela deve estar aqui, ela não está aqui hoje com a gente, mas ela sempre está nas quintas-feiras. Ela é nossa... Oi, tia Deia, tia André tá entrando aqui, lá da Filadélfia? Ai, meu Deus, eu esqueci. Pensilvânia, lembrei. É que hoje eu estudei tanto nome de cidade, meu Deus do céu. Pensilvânia, seja bem-vinda. Tô com saudade de vocês, viu?
Mai tá chegando, espero que vocês venham pra cá. Ô, Elô! Elô chegou, tô falando dela, ela acabou de entrar, gente. O testemunho da Elô foi muito forte, sabe? E eu quero aproveitar e dar um exemplo, o testemunho dela aqui, né? Quando a nós, Pittsburgh, seja bem-vinda, tia Deia, que bom, viu? Que bom que você me lembra, porque eu esqueci completamente o nome, agora fugiu. Então, a dúvida, gente, o cuidado com a dúvida, né, Elô? No caso, a Elô tava falando que ela tava na igreja e ela disse que Deus falou no coração dela, assim, que era pra ela dar um abraço numa pessoa. E ela ficou assim, mas ela sempre, como ela fala, e ela é mesmo muito carinhosa, mas eu tô sempre abraçando todo mundo, então tá bom, né? Se é pra eu dar um abraço, levar um abraço pra alguém, mais um abraço, ela pensou. E aí, quando o culto acabou, ela correu, o Espírito Santo já mostrou pra ela quem era a pessoa, né? Antes de ir pra igreja, o Espírito Santo falou com ela. Ela tá aqui me relembrando, ó. Que a gente falou sobre isso algumas semanas atrás pelo Zoom, né, no estudo. E aí o Espírito Santo mostrou a ela, direcionou ela quem era a pessoa que precisava do abraço. Quando o culto acabou, ela saiu lá fora e parece-me que a mulher já estava entrando no carro, né, uma senhora, e ela foi e abraçou ela e falou: Deus me mandou te entregar esse abraço. E ali essa mulher chorou muito, né? E ela disse assim: olha, eu sei que foi Deus, porque quando eu saí de casa eu falei para Deus que eu queria uma resposta de que ele estava comigo, ou que ele estava me ouvindo, alguma coisa assim, né? Ela me corrija aí se eu falar alguma coisa errada, viu? Ela falou, e eu ia voltar agora para casa, e na minha casa estava tudo preparado para eu me suicidar. Então, ou seja, nesse momento que ela ouviu de Deus que ela ia levar um abraço para alguém, ela simplesmente obedeceu. E ela fez pela fé, gente, porque quantas vezes Deus fala conosco, mas a gente não encontra lógica no que ele fala. Eu só queria um abraço de Deus, foi isso que a mulher falou para ela. E Deus permitiu que a Elô fosse usada para levar esse abraço a essa mulher, e ali uma vida foi salva, e essa mulher continua, né? Voltou no outro domingo e começou, né, a frequentar a igreja e tá lá até hoje, ou seja, uma vida que Satanás ia ceifar. E por causa que a Elô teve a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, se colocar na disposição. Então, ou seja, se o diabo coloca dúvida na sua mente, você não vai fazer. Mas isso é coisa da minha cabeça mesmo, bem capaz. Eu que tô pensando, isso é coisa da minha cabeça. Gente, cuidado com isso. Porque a dúvida te tira do caminho da obediência. A dúvida te tira do caminho né, do propósito de Deus de te usar. Então, muito cuidado com isso. Então, ela vai colocando aqui, né? Se ela tivesse mantido a mente dela carnal fora da história, por exemplo, ok, eu quero fazer o que a carne me manda. E pela lógica, eu não entendo, Jesus, tipo assim, abraçar uma pessoa. Quem que vai querer meu abraço? Muitas vezes a gente não pensa assim. E daí imagina, a pessoa que tinha acabado de fazer uma prova com Deus, né? Tipo, Senhor, Deus, né? Eu lembro que eu fiz uma prova assim com Deus. Uma vez eu falei: Deus, se tu tem alguma coisa ainda comigo, algum propósito na minha vida, então me livra disso que eu tava, né, na tentativa de suicídio também. Me livra disso que é o que eu quero fazer, porque eu não vejo, não tem mais sentido na minha vida. E eu lembro que eu desci, porque eu ia me jogar da sacada do apartamento, e eu desci, e eu entrei, e eu já estava fazendo tratamento com psiquiatra, e ali eu peguei a minha cartela de faixa preta, e eu também não era cristã. Ela não era cristã. Essa mulher que a Elô atendeu na igreja não era cristã. Foi a primeira vez que ela entrou na igreja, gente, olha isso. E eu nessa época também não era cristã, e eu falei: Senhor, se o Senhor tem algum propósito ainda na minha vida, então eu preciso que o Senhor fale comigo. Me mostra que o Senhor tá cuidando de mim. E eu peguei aquela cartela de remédio faixa preta e eu ali tomei um tanto de pílulas. E eu acordei no outro dia, isso era umas 8 horas da noite no sábado, eu acordei no outro dia, no domingo, quase mesmo horário. Eu dormi 12 horas direto, mas o Senhor não permitiu que a minha vida fosse levada. Por quê? Porque Ele sabia que eu ia estar aqui conversando com vocês no dia de hoje. Então,
E ele sabia, Deus sabia que ele ainda tinha uma obra para realizar na minha vida. Eu não conhecia Jesus, eu precisava de Jesus. Se eu tivesse morrido ali, eu teria perdido a minha salvação. Então, muitas vezes a dúvida, ela nos tira do propósito de Deus e ela nos coloca uma mente que está duvidando sempre do que Deus fala, que não tem certeza de que esse é o caminho, não tem certeza se é para fazer isso que o Espírito Santo mandou, não tem certeza se é para fazer isso. Por quê? Porque você precisa procurar a lógica, você fica procurando a lógica e entenda uma coisa, Deus ele não age pela lógica, né? Ele age da forma que ele quer e nós simplesmente somos vasos e usados nas mãos dele. Então, seja um praticante da palavra. Por que a palavra de Deus é tão importante, gente? Porque a palavra de Deus ela vai nos reforçar, vai nos trazer a certeza de que realmente nós temos que cumprir aquele chamado. De que quando você ouvir a voz do Espírito Santo, então espera aí, deixa eu pedir uma confirmação para Deus. Aí você vai com estratégia diante de Deus, pedindo para que Deus te oriente naquilo que Ele quer que você faça. Porque eu confesso, gente, tem certas coisas que Deus às vezes fala pra gente fazer que realmente a gente fica assim, não vou fazer. Não vou, não, Senhor, porque a pessoa não vai acreditar que o Senhor o que eu vou falar é de Deus. A pessoa, né, muitas vezes assim, a gente fica assim com vergonha das pessoas que estão ao redor, porque a gente fala, não, porque eu vou ser julgada, porque a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo dos olhares, a gente não quer se colocar na exposição. Então, muitas vezes e a gente entra na desobediência por causa disso. Então, cuidado. Quando você tem a palavra de Deus como base, você sabe que é Deus que está te mandando. E daí, posso te falar uma coisa? Ou você vai de barco ou vai de peixe. Entendeu ou não? Não entendeu, Jonas? Então, aprende logo aí. Ou vai de barco ou vai de peixe. Se você hesitar em não obedecer aquilo que Deus está falando com você, sabe o que vai acontecer? Deus te põe no ventre da baleia, do peixe grande, e te leva de peixe. Não é assim que acontece? Por quê? Porque Deus ele quer nos ensinar a andar em obediência. Então a nossa mente não pode ser uma mente duvidosa. Tá? É sobre isso que a gente está falando hoje. A mente que duvida. E aí diz aqui, Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes. Gente, não tá falando leitores da palavra, igual a Jonas, isso mesmo, Esther. Então, não tá falando gente, vocês têm que se tornar leitores da palavra, vocês têm que se tornar locutores, gente, não é isso que tá falando. Praticante, sabe o que é praticar? É eu ler e eu fazer o que a palavra tá dizendo. E é difícil entender? É difícil ter a direção? Mas se você pedir sabedoria para Deus no versículo anterior que a gente leu, né? No começo da live tá falando, você pede a sabedoria e Deus dá, porque ele tem prazer em te dar uma mente que tem sabedoria e discernimento. Então, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Gente, né? Eu sei que a gente sempre fala nesse ambiente, né, que a gente convive, que é um ambiente de igreja, que é um ambiente com estudos bíblicos e tudo mais, porque isso é o que a gente tem para falar. É o que a gente vive. De nada adianta, de novo, a gente falou isso na semana passada, de nada adianta você ir todos os cultos na sua igreja se você não faz, se você na segunda-feira pega tudo que você aprendeu, coloca dentro da caixinha, né? Tipo assim, deixa eu pegar uma caixinha aqui, acho que eu tenho uma caixinha aqui. Tenho. Aí você pegou, nossa, eu aprendi essa palavra maravilhosa. Vamos lá, Provérbios, Isaías. Vai, coloca Mateus, Marcos, vai lá. Aí aprendeu na sexta, no sábado, no domingo. Aí na segunda-feira você faz assim, ó. Pega a caixinha, fecha e bota ali no canto, no armário. De que vai adiantar? O que você aprendeu, você tem que, tomar a posse e fazer uso daquilo que você aprendeu. Não, eu vou usar. Essa palavra aqui, ela tem que andar comigo todo dia. Por isso que você precisa colocar essa palavra para dentro de você da forma mais fácil que existir, da forma que você conseguir memorizar. Você precisa viver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai te dar base para você não duvidar do que Deus tem para fazer na sua vida, do propósito de Deus na sua vida. Aí ela fala, eu descobri que Deus quer que eu lhe obedeça. Quer que eu tenha vontade, que eu queira, que eu ache uma boa... que eu ache... Queira ou ache que é uma boa ideia ou não. Ou seja,
Como eu falei, muitas vezes você não vai querer fazer porque você não acha que é uma boa ideia, aquilo que o Espírito Santo mandou você fazer. Se a Heloíse não tivesse feito isso, de ter dado o abraço nessa mulher, essa alma estaria no inferno. A gente não teria, Deus não teria resgatado essa vida do suicídio. Então é muito importante você estar atento, porque muitas vezes vai estar do seu lado na bomba de gasolina, vai estar do seu lado no supermercado, vai estar do seu lado sentado na calçada sem esperança de vida, e Deus vai te levar a orar por aquela vida. Vai estar do seu lado, às vezes no consultório médico. Gente, quantas vezes o espírito de morte é tão visível no consultório médico, quando a gente entra nessas alas de quimioterapia. É visível, eu falo sobre isso no livro, é depressivo esses lugares. As pessoas não têm esperança de vida, porque elas não têm Jesus, porque elas não conhecem a Deus. E você senta do lado dessas pessoas, né? E você põe a cara no telefone e você não conversa, você não comunica o que Deus pode fazer. Olha, Deus já me curou, eu também estou fazendo quimioterapia, mas eu creio que vai dar tudo certo. Eu desejo que o seu tratamento também dê certo. Você tem voz ativa para tirar a dúvida da mente das pessoas também. Não só da sua mente, mas também da mente das pessoas. Claro que isso a gente faz com oração. Confie em Deus e não na razão humana. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, eu não posso estar apoiada naquilo que eu conheço. A Josi não entra aqui para fazer uma live dizendo: Senhor, eu sei todo esse assunto que eu vou falar hoje, eu tô super por dentro de tudo isso aqui, então eu vou entrar nessa live sabendo o que eu vou falar. Não, gente, eu não sei nada do que eu vou falar. Na verdade, muitas vezes eu leio isso daqui, Deus direciona até para um outro lado. Muitas vezes eu não sei, por isso que a gente gagueja, por isso que a gente fala uma palavra errada. Por quê? Porque eu não posso confiar naquilo que eu entendo e nem no meu conhecimento, no meu entendimento somente. Eu coloco diante do Espírito Santo de Deus para vir até aqui. Eu falo: Espírito Santo, aquilo que eu não consegui transmitir, o Senhor transmite, fala. Né? Aquilo que eu não entendi na leitura, porque quantas vezes a gente lê o livro e a gente não entende, tem coisa que eu não entendo. Eu falo: não entendi direito, mas o Espírito Santo ele vai esmiuçando, ele vai te dando clareza sobre aquilo e vai tirando as dúvidas. A Elô tá falando: eu tinha um caderninho e pedia para elas colocarem o nome do telefone para eu orar por elas lá na quimioterapia, gente, na hora da quimioterapia. E muitas vezes o teu milagre vai chegar porque você está cuidando dos outros. Muitas vezes o teu milagre vai chegar porque você está colocando a sua vida à disposição do outro para viver aquilo que Deus tem para você. Oi, sogrinha, a sogra tá entrando aqui, a gente tem que me comportar agora, saudade. Beijo, Deus abençoe, tô com saudade de vocês todos aí no Brasil. Então, a gente não pode colocar nossa confiança no nosso próprio entendimento nunca, né? Até porque nós não somos perfeitos, nós somos muito falhos. Em outras palavras, não confie na racionalização. Já falamos sobre isso, que a racionalização ela impede, né? Resolva conhecer nada, exceto Cristo. Ou seja, tantas vezes a gente fica googling tudo, né? Fica lá, vou no Google, eu quero saber como é isso, eu quero... Então, muita coisa, gente, Deus quer que você... A única coisa que você tem que conhecer profundamente é Jesus. Se você conhecer profundamente Jesus, você vai ter sabedoria para atuar em todas as outras áreas. Deus ele vai acrescentar na sua vida na área financeira, ele vai acrescentar na sua vida na área de saúde, ele vai em todas as outras áreas. Então, o que você precisa saber, a sua prioridade em sabedoria, em pesquisa, em conhecimento, sempre precisa ser a palavra de Deus em primeiro lugar. As outras coisas, bom, palavra de Deus tem tudo ali, né, gente? Livro completo. Tanto que hoje, eu estava até na minha aula, hoje a professora falou assim, gente, ela passou lá o site que a gente faz as pesquisas e tudo, ela falou, esse site de pesquisa aqui é a nossa Bíblia. Quando ela falou assim, gente, eu fiquei assim, uau, né? Não estava num ambiente que era religioso, eu estava numa escola, eu estava aprendendo coisas técnicas do meu trabalho. E aí ela falou, esse site que eu tô passando o nome para vocês é como se fosse a sua Bíblia. O que ela estava falando? Naquele momento que a Bíblia tem tudo que você precisa. Porque aquele site lá, para o meu trabalho, vai ter todas as respostas que eu preciso. Então, a Bíblia ela é completa. Quando você se dedica a aprender a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus,
você vai ter resposta para todas as áreas da sua vida e você vai ter sabedoria também para tomar as decisões certas, sem ter uma mente duvidosa. Bora lá, gente, vamos tirar esse negócio dessas dúvidas da sua mente que você tem. Hoje, nosso desafio da semana passada era 10 minutos de silêncio durante o período da oração. Um tempo de silêncio antes ou depois. O nosso desafio dessa semana você vai tirar todos os pensamentos duvidosos. Até na quinta-feira que vem, você vai trabalhar dizendo, mas será que eu vou conseguir mesmo? Você vai combater os pensamentos que são duvidosos. Pela fé, eu vou conseguir. Se Deus me ajudar, eu vou conseguir. Porque muitas vezes nós não conseguimos por nós mesmos, mas Deus, ele vai nos ajudar a conseguir aquilo que ele tem colocado para nós. Amém? Esse era o enfoque de Paulo, né? Paulo, para o conhecimento e a racionalização, eu consegui entendê-lo e apreciá-lo, levou muito tempo, mas finalmente eu percebi, em muitos casos, quando menos sei, mais feliz eu sou. Algumas vezes descobrimos que isso nos torna infelizes. Olha só, o que ela está querendo dizer aqui é sobre o título, né? Resolva não conhecer muita coisa, mas resolva conhecer a Jesus. Resolva conhecer a Deus. Gente, quando você conhece a Deus, de novo, aquilo que eu falei da Bíblia. Quando você conhece a Deus, você tem resposta para todas as coisas. Você tem. É melhor você ter a presença de Deus e talvez te faltar algum recurso físico, né? Algum recurso que você não alcança, mas você ter a presença de Deus do que você ter o recurso físico e não ter Deus na sua vida. Quantas pessoas que nós vimos que eles dispõem de todo o dinheiro do mundo, mas quando eles têm uma doença que é incurável, o dinheiro não pode salvá-los, né? Mas Deus, ele pode nos salvar. Ele pode trazer a cura. Então, pensa isso, gente. Nunca deixa a sua mente duvidar sobre o poder de Deus. Nunca deixa a sua mente duvidar de que Deus tem poder para fazer coisas muito abundantemente mais do que você pensa e que você imagina. Isso é o que diz na palavra do Senhor, tá? Então, o próximo tópico é uma mente descrente e duvidosa também. Aí ele fala aqui, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, 31, né? E aí ela vai falando aqui, duvidar na forma de verbo é como estar em dois caminhos, implicando incerteza em qual deles seguir. Dito de crentes cuja fé é pequena, estar ansioso por causa de um estado distraído da mente, oscilando entre a esperança e o medo. A esperança e o medo. Gente, das duas uma, ou eu espero ou eu fico com medo, porque a esperança e o medo não combinam, não tem como andar junto. Você tá entendendo? Então assim, ok, vamos pegar esse negócio do medo, que o medo é ruim, vamos tirar isso daqui. Eu espero, eu tô começando um trabalho novo, eu tô ansiosa, eu não sei se vai dar certo, mas eu espero que vai dar certo. Então, em vez do medo, você tira o medo, eu não sei, em vez do negativo, você tira, mas eu espero que dê certo. Se não der certo, tá tudo bem, porque Jesus tem o controle de todas as coisas e ele sabe o que é melhor para você e para mim, não é verdade? Então a dúvida, até quando? 1 Reis 18, 21 fala assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? É assim, eu vou conseguir fazer isso. Daqui a pouco você fala, não, mas não vai dar certo, porque se eu precisar de dinheiro, vai faltar o dinheiro para isso, vai faltar o dinheiro para aquilo, vai não sei o quê, então eu não vou fazer mais isso. Até quando a gente vai caminhar dividido entre dois pensamentos, que são o medo e a esperança? Não dá, gente. A nossa mente precisa ser posicionada. E o nosso exercício dessa semana é o quê? Combater os pensamentos que são duvidosos ou confusos, tá? Então, bora lá. Aí, aqui, ela tá falando sobre... deixa eu ver aqui. Só porque eu tô resumindo bastante, porque eu preciso terminar às 8h30 hoje, então a gente tem 20 minutinhos. E é tanta coisa boa, daí eu tenho que falar metade da metade da metade. Então aqui ela fala um pouquinho assim, eu quero colocar pra você essa experiência que ela teve, tá? Havia um homem que estava doente e que ele estava confessando a palavra sobre o seu corpo, repetindo o versículo de cura e crendo na sua cura e que a cura chegaria. Enquanto fazia isso, era intermitentemente atacado pelos pensamentos de dúvida.
após ter atravessado um tempo difícil e começado a ficar desencorajado, não é que você fica professando a cura, professando, não, eu vou curar, eu não quero ter esse problema no meu corpo, eu não quero esse problema no meu corpo. Mas chega uma hora que você fala assim, poxa, mas eu não tô curada. E aí você meio que desanima, estava acontecendo isso com esse homem. Aí, após ter atravessado um tempo difícil e começado a ficar desencorajado, Deus abriu-lhe os olhos para o mundo espiritual, para ver o que está acontecendo aqui agora, gente, mundo espiritual. Isso foi o que ele viu. Deus mostrou para ele, Deus deu a visão para ele. Um demônio dizendo-lhe mentiras, dizendo-lhe que ele não seria curado e que confessar e que falar a palavra não iria funcionar. Mas ele também viu que cada vez que ele falava a palavra, saía luz da sua boca como uma espada, e o demônio se acuava e recuava. Quando Deus lhe mostrou essa visão, o homem então entendeu porque era tão importante repetir a palavra de Deus. Ele viu que realmente tinha fé e por causa disso o demônio estava atacando com dúvida. Você está entendendo como a gente é levado a duvidar, né? No momento que Deus mais precisa que a gente tenha certeza, o nosso inimigo ele vai entrar colocando na nossa mente a dúvida. Por quê? Porque muitas vezes você está na pontinha de chegada, na sua, sabe, o último passo para romper a fita, sabe, quando corre aquela corrida, a corrida inteira, e aí a fita tá ali na sua frente, mas daí você tá tão cansado, tão desidratado, já tanto esforço, aí você pensa assim, eu não vou alcançar. E a fita tá na sua frente. Por quê? A dúvida, ela te afasta da linha de chegada. Ela te afasta do que Deus tem feito, do propósito que Deus tem para sua vida. Então nós precisamos cuidar para que isso não aconteça na nossa vida, né? Não é que não tenhamos fé, é apenas que Satanás está tentando destruir a nossa fé com mentiras. Gente, ele é o pai da mentira. A palavra de Deus fala isso lá em João. Ele é o pai da mentira. Então todas as mentiras são contadas por ele. E a nossa mente, se ela estiver oscilante e duvidosa, ela vai acreditar nessas mentiras. E você vai ser impedido de fazer, de obedecer a voz de Deus, de fazer o que Deus tem mandado você fazer. Né? Então, assim, ela falou assim, uma experiência dela que eu achei linda aqui, eu quero falar com vocês. Enquanto eu estava arrumando a minha cama, subitamente eu senti um desejo intenso, bem no meu íntimo, de ensinar a palavra de Deus. E então a voz do Senhor veio a mim dizendo, você irá a todos os lugares e ensinará a minha palavra e terá um amplo ministério de fitas gravadas. Isso é do livro da Joyce Meyer, para quem entrou aqui depois, Batalha na Mente, né? Campo de Batalha da Mente. Aí ela falou assim, não haveria razão nenhuma natural para eu acreditar que Deus havia mesmo falado aquilo comigo. Ou que poderia, ou que faria o que eu tinha acabado de ouvir. Tinha muitos problemas dentro de mim. Eu não tinha chegado a ser um material ministerial. Gente, a Joyce Meyer não tem título de pastora, não é esposa de pastor, tá? Então, assim, ela não veio ela não foi intitulada a qualquer coisa para ela escrever os livros que ela escreveu e para ela trabalhar na mente das pessoas, né? Trabalhar ajudando as pessoas que têm problemas com abuso, porque ela tem um histórico aí, né? Então, pela lógica, fala pra mim se existe alguma lógica que ia dizer pra ela assim, nessa fase aqui que Deus falou com ela isso, ela não existia nenhuma lógica que ia dizer, não, você vai mesmo. Porque quando Deus falar pra você uma promessa que ele tem na sua vida, você muitas vezes vai dizer assim, não, mas tipo assim, eu olho pra promessa, a promessa tá lá na pontinha, eu tô aqui. Tipo assim, vazio, cheio de problema, tentando ajustar um monte de coisa na minha vida. Você não consegue se enxergar, você não consegue projetar. A visão de Deus, ela é muito maior do que a nossa visão. A nossa visão não alcança a visão de Deus. Então você entende que ela não tinha razão nenhuma para acreditar nisso. Então se ela tivesse agindo pela racionalização, que a gente falou lá no começo da live, ela não alcançaria mesmo. De fato, ela não alcançaria esse propósito, mas ela não agiu pela racionalização. Então o que ela fala, né? Ela fala assim, ó, eu não tinha
eu não era um material ministerial, mas Deus escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir os sábios, né? 1 Coríntios ele olha para o coração do homem e não para a sua carne. Se o seu coração está correto, Deus pode mudar a carne. Tá entendendo, gente, que assim, não somos nós, é nosso Deus que faz, é o nosso Deus quem sustenta, é o nosso Deus que levanta. E quanto mais fraco a gente pensa que tá, mais ele nos fortalece, mais ele nos dá a certeza de que a gente tem um propósito, de que a gente não tá aqui em vão, né? Continue andando sobre as águas, e eu vou fechar em pouquinhos minutos, faltam aí 15, 14 minutos para a gente fechar. Continue andando sobre as águas. Entretanto, o barco estava longe. Há muitos estádios. Porque a versão está um pouquinho diferente aqui, gente. Estou tentando pegar a parte que... Muitos estádios da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou Jesus o vento. Gente, a dúvida precisa dizer mais alguma coisa? Esse texto nos mostra o relato de dúvida. Quando Pedro duvidou, ele começou a afundar. Por isso que a nossa mente não pode ser uma mente duvidosa. Por isso que você não pode aceitar as dúvidas. Quando Deus ele coloca alguma coisa como propósito na sua vida para você fazer, você precisa acreditar que quem vai te ajudar a cumprir essa missão, esse propósito, é Deus. Porque não foi dele que nasceu para o seu coração. O sonho não foi dele. O propósito não era dele. O propósito não era dele de que os discípulos estivessem naquele barco, naquele momento. Não era esse o propósito. Era dele. Era ele quem queria trabalhar com os discípulos naquele momento. Então, por que ele não iria fazer? Por que ele não iria fazer? Entendeu? Então, assim, a dúvida, ela vai sempre nos afastar daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Por isso que nós não podemos aceitar ter uma mente duvidosa, tá? Aqui mais à frente falava assim, ó. Isso demanda fé. É por fé que você vai andar. É por fé, não é pela vista. No momento em que a tempestade fica muito forte, Pedro duvida. Pedro duvida e aí ele faz, sabe o quê? Ele acaba afundando. É claro, gente, que nós sabemos que todas as vezes que nós precisarmos, nós vamos chamar por Jesus e ele vai nos estender a mão. Ele sempre vai nos estender a mão. Mas já imaginou? Pensa comigo, só pensa no desfecho dessa história. Se Pedro conseguisse andar direto por cima das águas ali e chegasse até Jesus. Imagino que Jesus ia falar: nossa, quanta fé eu encontrei em você. Como em muitas outras pessoas, né? Muitas outras histórias da Bíblia, Deus fala: mulher, que fé tão grande você tem. Vai, a tua fé te curou, né? Então, eu entendo assim que a dúvida, a gente sabe que a dúvida ela vai nos afastar. Ela vai nos afastar daquilo que é propósito de Deus. Pedro não chegou um pouquinho ali, talvez porque Jesus queria mesmo deixar esse exemplo pra gente, né? Mas não chegou ali, não terminou a jornada dele. Por quê? Porque ele olhou para a circunstância e para a tempestade que estava acontecendo naquele momento, naquela hora. Então, quando a tempestade vier na sua vida,
Tem aqui, ó. Se eu colocar o carregador aqui, gente, que tá acabando a bateria aqui. Quando a tempestade chegar na sua vida, você não pode olhar para o vento. Você não pode olhar. Sabe, eu aprendi que quando eles fazem uma corrida com os cavalos, eles colocam viseiras. E eu sempre falo isso. Quem caminha aqui com a gente nas lives já ouviu isso, eu falando isso. Eles colocam viseiras assim em todos os cavalos, naquele lugar de corrida, ali onde eles estão correndo. Por quê? Primeiro que as bandeiras coloridas distraem os cavalos, tira a atenção, né? E segundo que tudo que tá ao redor vai distrair o cavalo na corrida. Então, ele precisa estar muito focado naquilo que ele precisa fazer. Ele precisa estar focado na linha de chegada. Então, quando você precisa caminhar e você tem, e Deus coloca um propósito, né, e te dá uma direção, e você tem que ter essa direção em mente, você precisa fazer o quê? Gente, põe as viseiras do cavalo, se for preciso. Põe a viseira, sabe por quê? Porque aí você não vai olhar, ai, fulano tá olhando pra mim, ai, fulano tá dizendo isso de mim. Ah, não, você não vai distrair com nada colorido, com nada que não é o seu propósito. Põe a viseira e segue em frente, que você vai alcançar a linha de chegada, tá? Então, por isso é importante. Abraão, ela fala aqui, por isso que Abraão se manteve ocupado, louvando e glorificando a Deus. Glorificamos a Deus quando continuamos a fazer o que sabemos que é certo, mesmo que a circunstância seja adversa. Efésios 6:14 nos ensina que em tempos de guerra espiritual devemos colocar o quê? O cinturão da verdade, gente. O que é o cinturão da verdade? A palavra de Deus, a verdade, fala a verdade, anda na verdade, caminha na verdade. Tira a dúvida, tira o que não vem de Deus, o que é mentira, mas coloca dentro de você a verdade. Quando a tempestade vier na sua vida, bata os pés, levante o rosto resolutamente e determine-se pelo Espírito Santo a ficar fora do barco. Gente, você entende que a lógica era ficar dentro do barco? Você entende que se Pedro fosse andar naquele momento pela lógica, imagina, ninguém sai do barco no meio de uma tempestade. Ninguém, gente. Mas ele não saiu do barco pela lógica humana. Ele saiu do barco pela fé. Porque ele viu que era Jesus. E ele deve ter pensado, se Jesus está andando sobre as águas, eu também posso andar, porque ele me dá todo o poder e autoridade. Todo o poder foi te dado e toda a autoridade. A palavra de Deus fala que aqueles que creem nos sinais, que seguem os sinais, eles vão fazer coisas tão maiores, tão grandes quanto o que Jesus fez. Então, é a lógica, gente. Olha, fica fora do barco. A circunstância está adversa e você fala, mas por que eu tô fora do barco, né? Agora não era hora de eu estar fora do barco. Agora era hora de eu entrar aqui e ficar quietinho, amontoadinho no canto. Mas posso te falar, é fora do barco que Deus vai te mostrar quanto ele pode agir na sua fraqueza. É fora do barco que Deus vai colocar poder da parte dele sobre a tua vida. É na circunstância adversa que Deus vai dizer assim, esse meu servo está aprovado e aprovado. Minha serva está aprovada e aprovado. Por quê? Porque é fora do barco que você tem a oportunidade de caminhar pela fé. Que você tem a oportunidade de expulsar as dúvidas, as mentiras, as coisas que não são provenientes. É fora do barco. Olha, posso falar? Deus chamou Paulo para fora do barco, tá? Porque ele estava bem cômodo no lugar dele, perseguindo católicos. Deus chamou Moisés para fora do barco. Você tá entendendo que eu tô usando uma linguagem de analogia aqui? Deus chamou Moisés para fora do barco, tipo assim, meu filho, você acha que você vai ficar bem nessa boa vida aí do palácio? Vem pra cá porque eu tenho que te usar como libertador. Deus chamou Paulo, Deus chamou Moisés, Deus chamou Raabe para fora do barco. Deus chamou Ruth para fora do barco. Deus chamou Davi para fora do barco, tá? Quando ele teve que enfrentar o gigante Golias e em outras situações também. Deus está nos chamando para fora do barco. Por quê? Porque Deus chamou Jó para fora do barco. Ah, tá vendo o meu servo Jó? Olha só, Deus mostrou para o inimigo quem era o servo Jó. Olha como ele é valoroso, olha como... E aí ele falou assim, mas se eu tocar... Então,
Vem, Jó, para fora do barco. Vamos ver o que vai acontecer agora. Afunda ou continua caminhando? Então, gente, deixa, aceita o pedido, aceita o chamado para fora do barco, que é no meio da circunstância, que é no meio da adversidade. E não deixa a dúvida entrar na sua mente, tá? Muito frequentemente a tempestade cessa. E assim que você desiste, e assim que você desiste e engatinha para um lugar de segurança e proteção. Ou seja, você vai agora, você saiu, você teve a coragem de ir, daqui a pouco a tempestade acabou. Acabou, gente, porque toda tempestade tem um tempo certo para começar e para acabar. Simples assim. Tá? O diabo, ele traz tempestade na sua vida para intimidá-lo durante uma tempestade. Lembre-se que a mente é o campo de batalha. Não tome as suas decisões baseado nos seus pensamentos ou nos seus sentimentos, mas confie, no Espírito Santo. Quando fizer isso, você encontrará a mesma visão que estava lá no começo. Amém? Nenhuma hesitação é permitida. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça, né, que a gente falou sobre sabedoria. E Deus, que a todos dá deliberadamente, e nada lhes improverá, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, gente, olha só, nada duvidando. Então não adianta só pedir. Peça, mas também tem a segunda parte que é com fé, sem duvidar, sem hesitação. Pois o que duvida é semelhante com a onda do mar, que é impelida, né, que vai agitada conforme o vento. Não suponha esse homem que alcançará coisa alguma do Senhor que ele pedir. Olha, gente, quer dizer o quê? Se você pedir com dúvida, você não vai alcançar. Simples assim. E se você não alcançar, o que vai acontecer? Você vai falhar. Então, a dúvida, ela é uma escolha. Você escolhe ter esperança e confiar, ou você escolhe ter uma mente duvidosa, né? Cedo de manhã, a voltar para a cidade, teve fome. Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, sabendo que... folhas, deixa eu pegar. Não tendo achado senão folhas... disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou essa figueira tão depressa? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis como que foi feito a essa figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, erga-te e lança-te no mar, tal coisa sucederá. E tudo quanto perdides em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 18, 22. Gente, tudo que você pedir em oração, se você acreditar, você vai receber. Não é uma promessa linda essa que Jesus está falando aqui? Eu fico... Esse, na verdade, é o nosso versículo do Safe Place, é o versículo-chave que a gente escolheu, né? Porque é exatamente isso, porque eu creio, quando eu oro pelas pessoas, quando eu peço a Deus, eu creio que Ele está me ouvindo, eu creio naquilo que eu estou pedindo, e eu creio que eu vou receber, e que muitas vezes, se não é para mim, as pessoas também podem receber, né? É claro que a incredulidade, ela traz a desobediência, por isso que quando a gente não acredita, quando a gente tem uma mente que duvida, quando a gente tem uma mente que entra que aceita as mentiras que o diabo vai contando pra gente, o que vai acontecer? A gente começa a andar em desobediência. Por quê? Porque essa falta de você acreditar, a descrença, ela conduz à desobediência, tá? E a gente vai ficando por aqui. Eu tenho mais... eu quero comentar mais um aqui, fala assim, ó. Todo o meu problema, ela, né, é o grifo da Joyce Meyer, tá, gente? Todo o meu problema era a dúvida e a descrença. Eu estava fazendo de mim mesma uma pessoa infeliz por acreditar nas mentiras que o diabo estava contando. Então eu estava sendo uma pessoa negativa. Não poderia ter paz porque não estava crendo. É impossível ter alegria e paz vivendo na descrença. Gente, essa é a mensagem de hoje, né? A gente está lutando contra essa mente que
que ela não acredita, que é uma mente descrente, que é uma mente duvidosa, né? E contra a mente que também tem medo, né? Que não confia em Deus, sabe? Nós estamos lutando. E o exercício que você vai fazer dessa semana, uma mente confusa também, que a gente falou no comecinho da live, a gente já vai encerrar, 8h30. Essa live, gente, ela é bem rapidinha. Eu pego as partes mais interessantes, 2 capítulos nós fizemos hoje do livro da Joyce Meyer, tá? Eu pego as partes mais interessantes, assim, que o Espírito Santo mais fala mesmo, né? E fala num contexto geral, mas assim, a parte mais que ressalta e trago para vocês durante essa 1 horinha que a gente está aqui. O propósito é que a gente possa renovar nossa mente, que a gente possa renovar o nosso entendimento e caminhar em direção ao propósito que Deus tem para nossa vida. Então, eu agradeço vocês que ficaram aqui com a gente, todos que passaram pela live também. Essa live ela fica salva no nosso canal de YouTube, fica salva também aqui no Instagram. A gente envia para outras pessoas para alcançar pessoas que estão com pensamento suicídio, com pensamento com confusão na mente, sabe? Com pensamento de morte, com pensamentos que não são de Deus. Eu aprendi um exercício que a gente faz assim, e eu vou te ensinar hoje, tá? É um exercício que você vai fazer essa semana, até quinta-feira. Todas as vezes que o inimigo falar uma mentira para você, que você muitas vezes também não vai identificar imediatamente como mentira, mas você vai questionar assim, você vai colocar na frente disso, Deus me falou. Então é assim, meu pai me falou, não é Deus, meu pai me falou, mas é o Pai Celestial, tá? É Deus, na verdade, meu Pai Celestial me falou. O exercício é esse. Você tá fazendo alguma coisa e dá tudo errado. Aí você fala, eu sou uma burra mesmo, eu não tenho sabedoria, eu não consigo pensar direito, só faço as coisas erradas. Aí você vai fazer isso. Opa, você vai parar e vai dizer, meu pai me falou que eu sou uma burra, que eu não tenho sabedoria. Daí você vai ver que isso não combina. Porque o seu Pai Celestial nunca falaria uma frase dessa para você. O seu Pai Celestial jamais te daria um statement, jamais te daria um rótulo desse, jamais te daria uma tag dizendo que você não presta, que você não vale nada, que sua vida não tem sentido, que sua vida não tem valor. Então, todas as vezes que o diabo lançar qualquer pensamento duvidoso, qualquer pensamento descrente, qualquer pensamento que traga você a entristecer, você vai falar, aí você vai falar, o meu Pai do céu, você vai colocar essa parte na frente. O meu Pai do céu falou que eu sou, que minha vida não tem valor, não, aí você vai falar o contrário. Meu Pai do céu fala que a minha vida tem valor. Meu Pai do céu fala que eu tenho valor em Deus. Meu Pai do céu fala que eu mereço alcançar a salvação, que eu desejo alcançar a salvação. O meu Pai do céu fala que vai ficar tudo bem. O meu Pai do céu fala que eu vou conseguir vencer as batalhas que eu estou enfrentando. O meu Pai do céu, ele fala que ele me ama. Eu não sou uma pessoa sem valor, uma pessoa que não é amada. Não, o meu Pai do céu me fala essas coisas. As outras coisas são coisas que o inimigo fala à nossa mente e que nós não podemos deixar essas coisas serem colocadas para dentro de nós. Amém? Ficamos por aqui. Uma boa noite, vamos continuar cerebrando com o nosso cérebro maravilhoso aqui, todas as quintas-feiras, nesse período curtinho de 1 horinha, e eu te espero aqui na semana que vem. O exercício tira toda a dúvida, não deixa a dúvida entrar na sua mente, tá? Pratica o exercício dessa semana que vem a gente vem com o tema da semana que vem, deixa eu pegar aqui, que eu já passei lá para trás o livro. O tema da semana que vem vai ser uma mente ansiosa e preocupada. Não sei se você tem esse problema, né? Aqui, no meu caso, isso não acontece, tá? Então, acho que o tema da semana que vem vai ser maravilhoso, é o capítulo 12. Então, vem pra cá e a gente vai resumir aí pra você, pra gente poder compartilhar essas informações que são bênção pra nossa vida. Beijo, Elô, beijo, Esther, beijo, tia Der. Amor, cerebrar comigo? Vamos cerebrando por aqui, então, todo mundo junto, vamos cerebrando, né? Beijo, meninas, Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, sua noite de sono, que o Senhor chegue e atenda todas as necessidades na sua vida e que o Senhor possa falar com você nessa palavra durante todos os dias da sua semana, até na quinta-feira da semana que vem, tá bom? Beijo, Deus abençoe.